Para elaborar uma instalação no Prohidráulica, o primeiro passo é configurar a unidade de medida. Utilizando a ferramenta DIST, tiramos uma medida da parede, por exemplo, e parametrizamos o software para trabalhar na mesma dimensão. Como foi lido o número 20, então temos uma arquitetura em centímetros e o Prohidráulica trabalhando nessa mesma unidade de medida centímetros, teremos então a inserção das conexões de modo adequado, ou seja, na proporção correspondente aí da arquitetura. Inserida a arquitetura, o próximo passo aí seria traçar as linhas guias, onde vamos ter os pontos de instalação para ligação do lavatório, para ligação do chuveiro e possivelmente aí onde será ligado o nosso distribuidor manifold. E elaborado então as linhas guias com comandos do próprio CAD Line, convertemos aí a nossa arquitetura para um desenho em isométrico, selecionando o ângulo desejado, selecionamos a planta e realizamos a conversão para um desenho isométrico, facilitando o traçado das alturas de linhas para a instalação de um lavatório, de um vaso sanitário, com a altura de ligação da bacia, da válvula ou somente da bacia. Posicionamos a arquitetura e elaboramos então a instalação, configurando o cursor para trabalhar no modo isométrico. Bom, vamos começar traçando aqui as linhas guias para ligação do lavatório. Utilizando a tecla F5, você gira o cursor. Utilizando o comando MM, podemos deslocar essa linha guia 5 centímetros para ficar embutido dentro da parede. Já essa linha não ficou num local adequado, podemos então traçar com o comando Line do CAD, F5 para girar o cursor, 35, e mover essa linha 5 centímetros para dentro da parede. Faremos o mesmo para a ligação do chuveiro a uma altura de 1,10 m, o registro e 1 metro a saída do chuveiro. Aquela linha podemos então retirar. Na altura de instalação do manifold, desenhamos ali uma linha guia e a altura que vai ser instalado, por exemplo, a 1,20 m. Traçada então as linhas de referência, podemos partir para a inserção das conexões. Para inserir a conexão em PEX, acionamos o comando inserir conexão e selecionamos o material PEX. Vamos encontrar ponto de ligação, joelho de 90, terminal rosca fêmea PEX, selecionado então a conexão desejada, a variação também é inicialmente desejada, inserimos, onde lá na linha de comando teremos a opção selecione o tubo, que não desenhamos, e a opção ponto, a letra que está em maiúscula, a letra P. Enter, e damos aí a posição para inserir a conexão, dando a direção 1, a direção 2, para aplicar a rotação na peça. Os demais pontos terminais aí de ligação, acionamos a letra P, capturamos na linha guia e damos aqui a direção 1, direção 2 para posicionamento do terminal para ligação da bacia, do lavatório e do chuveiro. Efetuado a inserção, podemos também inserir outras peças, registros, selecionando o tipo de conexão desejado. No caso aí dos registros, vamos encontrar na ferramenta item 7, registros, registro de pressão, onde selecionado a conexão desejada, nesse caso aí não, desenho isométrico, inserimos, e nesse caso devemos aí acionar a opção do tubo na direção principal ou teclar Enter para indicar o
ponto. Nesse caso aqui, ó, não temos a opção. Então, para inserir alguma conexão que de repente aí, né, requer o tubo, traçamos então um tubo PVC soldável marrom, unifilar, de água. Como é um tubo só para inserir o registro, que depois vai ser ligado aí pelas mangueiras, registro de pressão, inserimos clicando no tubo e capturando aí a posição para inserção. Então pode ser utilizado também em instalações mistas, trechos aí padrão ou, né, utilizando as mangueiras. Então, lançada aí as conexões, para a inserção das mangueiras, precisamos então posicionar o manifold lá na ferramenta, inserir conexão, PEX, vai encontrar o distribuidor, 2 saídas, 3 saídas, e selecionado então o distribuidor desejado, inserimos no desenho, acionando novamente a letra P de posição, indicando a posição desejada, a rotação, efetuado o lançamento, teclamos Enter para finalizar a inserção do comando e desejando ajustar a sua posição, utilizamos aí o comando MM para o manifold então ser deslocado e podermos, né, inserir as mangueiras para ligação aos aparelhos. Então, utilizando a ferramenta tubo, vamos encontrar lá na ferramenta PEX as mangueiras monocamada, multicamada, que deve ser inserida, capturando ponto origem e indicando aqui o ponto final. Então, vamos fazer aqui a primeira ligação ao registro. Descemos aqui com um pequeno trecho de tubo, desejando aqui entrar com uma medida 20 centímetros. Vamos indicando aí os caminhos intermediários para ele vir desenhando o arco. Teclando Enter, finalizamos o trecho e ele dá início ao novo ponto origem. Desse ponto origem, quero realizar a ligação ao lavatório. Traçamos o caminhamento, por exemplo, descendo aqui os 30 centímetros e chegando aí no alinhamento do lavatório. Bom, durante a inserção podemos também desfazer. Digito a letra D e quero que esse primeiro trecho venha até o chão. Só capturando aqui mais ou menos o alinhamento até o lavatório. Teclamos Enter para desenhar de modo livre a mangueira. Ponto origem, novamente, desse ponto origem, quero ligar a bacia e venho traçando a mangueira, o caminho que essa mangueira vai realizar para chegar até o ponto da bacia. E pronto, temos então, né, o traçado aí das mangueiras, interligando os pontos do registro, do chuveiro, sendo aí uma mangueira reta, só teclar Enter e finalizar o traçado, elaborando então a instalação em PEX.